meus amores, como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim. Começando, né, mais uma videoaula. Hoje, quinta-feira, 6 de agosto de 2020, nós teremos aula de matemática e ciências, certo? O primeiro que socorro vai começar a frequência, certo? Vai chamar pelo nome de cada um de vocês e vocês vão respondendo aí de casa. Vamos lá? Augusto, Camila, Daniel Brian, Iago João, João Ellery, Kailane, Pedro Eduardo, Pedro Juan, Pietro de Souza, Pietro Silva Santana, Tasso. Primeiro nós iremos começar, né, com a nossa aula de matemática. Peguem um livro de vocês. Abram aí na página 175, onde nós iremos estudar, né, probabilidade e estatística, ok? Então, probabilidade, né, são os cálculos dos experimentos, e a estatística é a parte da ciência responsável pela coleta, né, pela organização e interpretação de dados, certo? Aí abaixo nós temos um gráfico de setores, né, também que podemos também chamar de gráfico circular ou também de gráfico de pizza. Por que gráfico de pizza? Porque ele tem, né, seu formato circular e são divididos aí em pedaços, né? Pedaços, no caso, pizza, né? E aqui no gráfico em ângulos, tá certo? Vamos lá. Sandra é dona de uma sorveteria e precisa saber quais são os sabores de sorvetes preferidos pelos clientes em um mês. Observe o resultado no gráfico abaixo. Então, nós temos o gráfico aí, né? O gráfico de setores, também conhecido como gráfico circular e o gráfico de pizza, como eu já falei. E aí estão todas, né, as divisões, certo? Em porcentagens. Esse ângulo completo aí que tem, né? O valor aí de 360 graus. Por que 360 graus? Porque é a volta completa do círculo, ok? E aí dentro então, estão todas as divisões dos sorvetes. Então, aí o de abacaxi foi vendido apenas 10%, né? O de creme, 20%, de morango, 30%, e o de chocolate, 40%. Somando todos esses valores, o círculo completo, o gráfico completo, nós temos aí a quantidade de 100%. Então, vocês observando aí qual foi, né, o sorvete mais preferido pelos clientes em um mês. Qual foi? Qual foi a maior parte aí do gráfico? Foi o sorvete de chocolate, não foi? Então, Sandra identificou que o sorvete mais vendido no mês foi o sorvete de chocolate. O resultado da preferência dos sabores de sorvete do estabelecimento de Sandra está apresentado em um gráfico de setor, tradicionalmente chamado de gráfico de pizza, igual eu falei para vocês. O gráfico de setores se configura em um diagrama circular que possui um ângulo, né, de 360 graus, em que cada valor em porcentagem deverá ser associado à medida em um ângulo central. Outro exemplo, a escola de Carlos promoveu uma Olimpíada de Matemática entre os estudantes do ensino fundamental. Todos os 1.000 alunos participaram da Olimpíada, que utilizou os seguintes critérios de avaliação: ótimo, regular e ruim, né? Então, aí a avaliação foi feita com os seguintes critérios, né? Eles iam responder se foi ótimo, se foi bom, se foi regular e se foi ruim, tipo uma votação, entendeu? Então, nós temos aí a nota, né, e também os resultados. Então, o total aí, né, que votou, foram 300 que votaram aí, né, ótimo, né, que foi o resultado aí. Bom, o total de votos aí, 350, regular, 250 e ruim, 100.
Aí são os resultados da tabela, com o resultado de votos, não é isso? Para construir um gráfico de setores e representar os mesmos resultados da tabela, precisamos, em primeiro lugar, transformar os dados em porcentagens. Então, esses dados aqui são da página anterior, certo? Aí, dos resultados, dos critérios ótimos, bom, regular e ruim. Então, ótimo aí foi o quê? 300, né? 300 por 1000, né? Que está representado aí em forma de fração. 300 milésimos, não é isso? E nós transformamos aí, né? Em 3 décimos, que é igual que a 30%. Vamos lá? Deixa eu te socorro apagar aqui o quadro, ok? Para explicar melhor para vocês. Então, apaguei o quadro, né? Para ficar melhor para vocês. Vou ler novamente, certo? Para construir um gráfico de setor e representar os mesmos resultados da tabela, precisamos, em primeiro lugar, transformar os dados em porcentagens. Então, veja aí o que foi que ele fez, né? Ótimo. Quantos foram? 300, não é isso? 300 milésimos. Por que 300 milésimos? Não eram 1000 alunos? Pronto. Foi o que ele fez. Ele fez a divisão. Vamos lá, vamos fazer. Eu vou fazer com 1 para que vocês entendam, certo? Como foi que ele chegou a esse resultado. Vou fazer com o ótimo, tá certo? 300 dividido por quanto? Por 1000. 300 é menor que 1000, não é, gente? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar para se tornar o quê? Maior. Acrescento um zero para que esse número fique maior, para que eu consiga fazer aí a divisão. Agora sim, 3.000 dividido por 1000. Se eu acrescentei um zero aqui, então eu tenho que baixar um zero com a vírgula aqui no quociente, ok? Então, 300 dividido, 3.000 dividido para 1000 vai dar quanto, gente? 3, né? A gente já sabe aí mentalmente o valor. 3 vezes 1000, 3.000. 3.000 menos 3.000, nada. Entendido? Então, o que foi aí o resultado é 0,3, que deu igual a quanto? A 30%, ok? Em seguida, né, transformar as porcentagens agora em grau. Como é que nós iremos fazer? Então, aí, ótimo, né? Deu quanto? Deu 3, né? Deu 0,3, que foi igual a 30%, né? O que é que nós iremos fazer agora? Nós iremos multiplicar aí, né, que é o valor total do ângulo, 360, certo? Vou explicar novamente no quadro para vocês, para que vocês entendam, né, gente? Então, nós temos aí, eu coloquei somente um resultado para eu explicar como foi que ele chegou ao cálculo, certo? Entendeu? Vamos lá, ótimo, né? Foi aquela continha que a gente fez que deu 0,3 e ele vai multiplicar pelo total, né? Correspondente aí ao círculo, né? Ao gráfico de setores, que tem o valor de quê? De 360 graus. Então, ele fez aí a multiplicação 360 vezes quanto? Vezes 3, não é isso? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6 dá igual a quanto? 3 vezes 6 dá igual a 18, não é isso? Vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Quantos números nós temos aí após a vírgula, né? Quantas casas? Apenas uma. Então, eu conto aí, né, uma casa e coloco a vírgula. Então, qual é o resultado aí?
108 graus, certo? 108 graus. E assim ele fez, com o bom, com o regular e com o ruim. Ele fez a multiplicação e depois observou as casas decimais e colocou a vírgula. Para construir o gráfico, utilizaremos régua e também o transferidor, certo? Que é uma réguazinha arredondada, ok? Então, nós temos aí, né? Ele colocou o gráfico e fez aí as divisões, né? Colocando as porcentagens dentro. Então, ruim, 10, né? Observem aí em cima, no quadradinho que eu acabei de explicar para vocês, certo? Que ele colocou, né? Os resultados. Ruim, 10%, regular, 25%, ótimo, 30% e bom, 35%. Agora, vamos ver se vocês entenderam, né? Com a atividade, vocês irão responder a atividade em casa, tá certo? Qualquer dúvida, se não entendeu, o socorro não entendeu, eu queria que a senhora me explicasse novamente, eu explico. Fiquei com dúvida nessa questão, explico, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão aí na página 177, né? Um supermercado comprou 1.000 quilos de produtos para seu estoque. Observe a tabela abaixo e complete o gráfico de setor. Então, nós temos aí a tabela, né? Produtos e o peso, não é isso? Então, açúcar, feijão, arroz e é o peso à frente de cada produto. E vocês irão colocar aí, o nome, né? De cada um desses produtos aí, nesses quadradinhos que estão pedindo. Então, nós temos aí um gráfico de setores, né? E nós temos aí as porcentagens. E vocês vão descobrir aí cada um dos produtos e irão colocar aí no gráfico, certo? Segunda, entre os gráficos abaixo, qual é o mais apropriado para representar a composição do lixo do Rio de Janeiro? Então, vocês vão observar aí as porcentagens, né? As cores e também as porcentagens. Então, 45% aí de papel, 25% de plástico, 15% de vidro, 100% metal e 5% aí de outros, né? Então, vocês vão observar os gráficos aí abaixo e vão ver qual é o mais apropriado para representar aí a composição desse lixo aí, né? Do Rio de Janeiro. E irão marcar um xizinho, ok? Terceira questão. Marisa é gerente de uma loja de calçados. Ela fez um gráfico para representar as vendas do mês de inauguração da loja. Observe o gráfico a seguir. Então, nós temos aí calçado feminino, calçados masculinos e calçados infantis. Então, como eu expliquei para vocês, né? O gráfico, ao todo, ele tem a quantidade de quanto? De 100%. Então, vocês vão descobrir aí qual é a porcentagem, né? Que está faltando. Como é que eu vou descobrir esse resultado? Pronto, eu vou somar primeiro as duas partes aí, que é 60%. Olhem para o gráfico de vocês. 60% mais 25% dá quanto? 60% mais 25%. Somo aí, né, as partes. Somei, achei o resultado, não foi? Achei o resultado. Então, o gráfico ao todo, qual é o seu total que eu falei? 100, não é isso? 100. Não sei qual é o resultado aqui, 100. Vou agora diminuir com o resultado que eu encontrei aqui, que eu não sei qual é. E vou encontrar o meu resultado, certo? E colocar dentro do meu gráfico. Qual é o percentual referente à venda de calçados masculinos? E aí vocês vão dizer quanto por cento, certo? Observe com atenção.
Em sua opinião, que informações esse gráfico deseja transmitir? Aí nós temos aí, né? Bola, pula corda, pega-pega, brincadeira de rodas. Cada um com uma cor aí, né? Que vocês irão observar também no gráfico de setores, no gráfico de pizza aí. Então, em sua opinião, que informações esse gráfico deseja transmitir? Esse gráfico deseja transmitir o quê? O que é que se refere aqui, vocês lendo, né? Essas palavrinhas ao lado. O que é que quer dizer isso? Vocês sabem o que é. Então, vocês vão colocar abaixo, certo? Quinta questão. Observe a tabela abaixo, transforme o resultado em porcentagem e transfira as informações para o gráfico de setores. Foi feita uma pesquisa com 100 alunos do quinto ano sobre amizade. A pergunta foi se eles estavam sendo legais uns com os outros. Observe o resultado a seguir. Nós temos aí a quantidade de alunos, né? 60 responderam sempre ou quase sempre. 30 às vezes. 10 nenhuma vez. Então, vocês irão completar aí o gráfico. Observem. Nenhuma vez. Foram quantos? Quantos por cento aí? Então, vocês irão colocar. Foi 10? Foi 20? Qual foi o resultado aí? Observando aí essa tabelazinha. Então, vocês vão completar. Ok? Muito fácil. Vocês vão observar também o quê? As cores no gráfico, tá certo, gente? Sexta questão. O gráfico a seguir foi construído de acordo com os tempos, né? Com o tempo gasto nas atividades ao longo de um dia dos estudantes da escola em que São Paulo estuda. Em que Paulo estuda, perdão. Construa uma tabela com as afirmações, com as informações apresentadas no gráfico. Então, nós temos aí um gráfico, não é isso? Vocês irão observar as cores e as porcentagens. Estudar na escola, vejam aí o gráfico, né? Com cada uma das porcentagens e também com as cores. Vocês vão construir aí, né? Uma tabela com as informações apresentadas de acordo com esse gráfico, entendido? Vocês irão colocar a porcentagem ao lado. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, certo? Eu vou responder somente a primeira aqui, né, da sexta questão, para que vocês não fiquem com tanta dúvida, certo? Então, nós temos aí, né, uma tabela com as atividades e ao lado nós temos o quê? A porcentagem, não é isso? Então, qual é a primeira aí? Estudar na escola, não é isso? Então, vocês irão colocar aí embaixo aí onde fica o quê? As atividades. Estudar na escola, qual é a quantidade, né? Em porcentagem aí. Se nós observarmos aí a cor. Então, a corzinha verde aí, né? Estudar na escola, 25%. Entenderam? Pronto. Qualquer dúvida, é só me perguntar, que eu estarei respondendo. E daqui a pouco, o professor Socorro volta explicando a nossa aula de ciências, tá certo? Continuando, né, agora a nossa aula, o professor Socorro vai explicar aí na página 106, né, classificação e utilidades da água. Então, vamos entender aí, né, as classificações e as utilidades da água na nossa vida, certo? Então, nós temos aí, né, H2O potável. Esse H2O é o que? A água, gente, é a fórmula da água. Por que a fórmula da água? Socorro, não entendi. H, né, 2O. É a fórmula da água. Por que nós temos esse 2 aqui? Porque quer dizer o quê? Que são dois átomos, né, de hidrogênio, certo? E um átomo de oxigênio, certo? Então, H2O
é a fórmula da água. Então, para não colocar aí, né, para que eles, como o livro não colocou água potável, então ele colocou H2O, porque sabemos que é o quê? Que é a água, né, a fórmula da água. Então, a água potável aí é aquela que está apta, né, para o consumo humano, ou seja, passou por uma estação de tratamento. Diversas substâncias são utilizadas para tornar a água potável, entre elas o sulfato de alumínio, para remoção por sedimentação de impureza. Então, pequenas impurezas, né, que estão ali na água. E o gás cloro, né, para degradação de bactérias e outros micro-organismos de potencial patogênico, que nos causam doença, certo? Então, a água potável, gente, é aquela que está apta, né, para o consumo, aquela água ideal para que a gente beba, tá certo? Água fervida agora, H2O fervida. Quando uma amostra de água é levada ao aquecimento, o que pode ocorrer dentro de uma panela de alumínio, por exemplo, essa água atinge a temperatura próxima, né, de 100 graus Celsius. Dessa forma, muitos organismos patogênicos presentes nessa água irão ser, né, degradados, irão ser destruídos. Ela estará, então, apta para o consumo após o seu resfriamento. Então, após, né, aquecer essa água, ferver, o que vai acontecer? Ela vai matar aí, né, os micro-organismos e ela vai estar apta para o quê? Para o consumo humano, né, após o resfriamento, após o quê? Após ficar fria, né? Agora, a água da chuva aí. A água da chuva é naturalmente mais ácida do que as demais, pois esta possui o ácido carbônico em sua composição, que é resultante da reação química entre o gás carbônico presente na atmosfera e a água líquida. Não contém o gás cloro, o que a torna muito importante para a agricultura. Agora, a água termal. A água mineral que apresenta temperatura superior à temperatura do meio ambiente. Possui ação medicinal devido às substâncias minerais e gasosas dissolvidas nela. Nós temos também a água poluída, né? H2O poluída. É a água que sofreu alteração em suas características físicas e químicas. É a água suja ou contaminada, isto é, contém impurezas, micróbios, vírus, etc., sendo imprópria para o consumo. Então, jamais, né, podemos bebê-la, porque se nós tomarmos aí essa água, iremos adoecer ou até mesmo morrer, né? Olhem aí a imagem abaixo da contaminação aí da água poluída. H2O alcalina, água alcalina. É aquela que tem o pH superior a 7. Possui um teor de cloro, né, e flúor extremamente reduzido. Não possui metais pesados e compostos organismos indesejáveis. Agora, a água mineral é aquela obtida naturalmente de fontes minerais e engarrafadas para o consumo humano. No caso da água mineral com gás, a indústria injeta, né, o gás carbônico na água líquida, que irá dissolver esse gás sob pressão e mantê-lo quando engarrafada. A água mineral com gás contém uma maior quantidade de sais minerais dissolvidos, o que a torna imprópria para o consumo, como única fonte de água. A água destilada aí, né, ou deionizada, é a única que pode ser chamada de água pura, obtida por meio de destiladores ou deionizadores.
é utilizada em laboratórios de química para pesquisas, né, analíticas de natureza tanto qualitativa, né, que fala aí sobre a qualidade, como a quantitativa, né, se referindo a quantidades. É totalmente imprópria para o consumo humano, pois retém do organismo sais minerais importantes e os elimina através da urina. Além de ser um líquido indispensável à vida, podemos utilizar a água nas mais diversas atividades, em casa, para cozinhar, não é isso? Lavar as mãos, nas indústrias, produzir bebidas e produzir também o quê? Perfumes. É usada pela navegação para transportar pessoas e mercadorias em rios, mares e oceanos e atividades de lazer. A importância da água é muito grande, né, gente? A água gera ainda energia elétrica produzida nas usinas hidroelétricas, economizando e evitando o desperdício de água. Já vimos a importância da água para o nosso planeta e a sobrevivência de animais e vegetais. Por isso, precisamos tomar algumas medidas para economizar e evitar o desperdício desse bem tão precioso. Economizando, evitamos a escassez, a falta aí, né, gente, de água. E os constantes, né, racionamentos que complicam o dia a dia de todas as pessoas. Assim, listamos algumas medidas para evitar aí o desperdício. Vamos lá. Nos banheiros, vamos evitar aí, né, esse desperdício. Gente, preste atenção nessa parte. Feche a torneira enquanto escovar os dentes. Fazer a barba, né? E ensaboar as mãos. Não tome banho demorados. Enquanto se ensaboa, feche o chuveiro. Prefira caixas de descargas que utilizem o quê? Baixo consumo de água. No jardim, no quintal, na calçada. Ao lavar o carro, use o balde com pano em vez de mangueira. Use um balde ou um regador para molhar as plantas. Não use mangueira para limpar as calçadas, e sim uma vassoura. Reaproveite a água das chuvas. Na lavanderia, deixe a roupa acumular, lave tudo de uma vez, para não ficar lavando ali todos os dias, né? Para economizar água. Feche a torneira enquanto ensaboa e esfrega aí as roupas, para que não fique, né, desperdiçando água. Utilize a máquina de lavar com a carga máxima de roupas. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça. Tem gente que ensaboa a louça lá, né, com a torneirinha ligada, né? E aí a água, aquela água que está descendo é água limpa, gente, é água potável. E o que é que está acontecendo? Está acontecendo aí um desperdício de água, né? Então, vamos fechar aí a torneirazinha enquanto lavamos aí, né, a louça, enquanto ensaboamos as mãos, enquanto ensaboamos o nosso corpo, não é isso? Se usar a máquina de lavar louça, só ligue quando estiver cheia. Verifique os vazamentos. Confira as torneiras, pois os pingos desperdiçam muita água. Às vezes tem uma torneirazinha lá no seu banheiro, né, ou lá no seu quintal que fica só pingando, né? E aí você nunca conserta, você não dá importância para isso. Mas aqueles pingos diariamente, gente, é um desperdício de muitos litros de água.
Verifique o vaso sanitário evitando aí vazamentos. Realize os reparos nos vazamentos de imediato. Então, não sei se vocês já aconteceu na casa de vocês, às vezes a gente nem nota o vaso sanitário lá, né? Às vezes a caixa está com algum problema e o que é que acontece? Fica aquele vazamento entrando, né? Saindo a água da caixa e entrando no vaso sanitário, né? A gente vê aquela águazinha descendo sem parar. Ali é um vazamento, gente. A gente pode até não dar importância, mas ali é um grande vazamento. Ali está ocorrendo um grande desperdício de água, certo? Então, realize aí os reparos, né? Nos vazamentos de imediato, para que esse desperdício de água não aconteça. Observe o que podemos economizar se evitarmos aí, né, o desperdício. Vamos lá. Escovar os dentes com a torneira aberta. Enquanto eu escovo lá os dentes, né, eu deixo a torneira aberta. Olha aí o total de litros de água. Gente, 80 litros de água. Se eu passar 5 minutos, 3 minutos lá escovando os dentes, com a torneira aberta, eu vou desperdiçar muita água. Lavar a louça com torneira aberta. 100 litros de água. Lavar carro com a mangueira durante meia hora. Às vezes você fica lá, né? Liga a torneira, lá a mangueirazinha, né? E fica ensaboando o carro e a torneira lá ligada, né? Soltando água. Então, olhem aí o desperdício aí. Enquanto você lava com a torneira aí, né? Em meia hora, o seu carro. 560 litros de água. Lavar a calçada com mangueiras. Às vezes você demora, né? Deixa lá a mangueira lá, você fica ensaboando a calçada e a mangueira lá soltando, né? Desperdiçando bastante água. Então, 280 litros de água. Banhos longos, 95, né? A 180 litros. Então, banhos longos aí, quando você toma um banho muito demorado, né? E às vezes fica lá ensaboando o corpo ou mesmo passando shampoo, né? No cabelo e deixa a torneira lá ligada. Olhem a quantidade de desperdício. Por fim, fechamos as torneiras. Usemos a água racionalmente para que ela não falte. Então, na página 111 aí nós temos uma atividade, né? Como podemos classificar a água? Como nós podemos classificá-la? Nós temos aí, né? Potável, poluída, entre outras. Então, vocês irão colocar o nome de cada uma, certo? Segunda, complete o quadro com as características de alguns tipos de água apresentados abaixo. Então, nós temos aí água potável. Você irá fazer o quê? Você irá dar sua característica. A água potável é o quê? É limpa, é suja? Como é que ela é? Você irá dizer. Terceira questão. A água que bebemos deve ser potável e tratada para retirar bactérias e agentes que prejudicam a saúde. Na sua cidade, existem estação de tratamento? Como a água é oferecida para os moradores de sua cidade? E aí, como é que chega, né, essa água na sua casa? Você irá explicar se tem tratamento, se não tem, como é que essa água chega na sua casa. Tem cheiro, chega limpinha, você vai dizer, a resposta é pessoal, cada um, né, vai falar aí a sua. Quarta questão, marquem a imagem que demonstra a importância da água na geração de energia elétrica. Então, você vai marcar aí, né, você vai observar as imagens e você vai marcar aí, aqui tem importância, né, na geração de energia elétrica, certo? Observando aí já dá para saber, né, gente? Então, marca só um xizinho. Quinta questão. Você já presenciou na sua escola ações de desperdício de água por parte de alunos e funcionários? Caso a resposta seja positiva, seja sim,
Descreva abaixo como foi essa experiência. Então, se você já presenciou isso, você vai falar como, né, que você viu. Você vai dizer, você vai relatar como foi a experiência, o que você viu, né? O que essa pessoa fez para que desperdiçasse aí a água, certo? Você vai escrever abaixo. Sexta questão. Quanto de água você bebe por dia? Faça uma análise e escreva em seu caderno a média do seu consumo. Não se esqueça de incluir líquidos, que são suco, chá, água de coco, né? E alimentos ricos também em água, que são o quê? São as frutas, são as verduras e os legumes. Depois discuta sua resposta com toda a turma, levando em consideração seus hábitos alimentares e a quantidade de água consumida diariamente. Então, o que é que vocês irão criar? E vocês irão criar uma tabelazinha, né, gente? Vocês irão criar uma tabela, certo? Aí abaixo, irão colocar aí, né, a água, que tá pedindo água. O que mais? Sucos, né? Todos esses todos esses líquidos que estão pedindo aí a questão. E você vai mostrar aqui a quantidade, né? Aqui a quantidade. A quantidade de cada um desses líquidos, certo? Líquidos, né, gente? Pronto. E você irá colocar, né, a quantidade de cada um aqui. A água. Qual a quantidade de água que você bebe por dia? Quantos copos de água você bebe? Você pode também dizer a quantidade de litros, né? Mais ou menos 1 litro, mais ou menos 2 litros, tia Socorro, eu bebo. Então, cada um, a resposta é pessoal, cada um vai fazer o seu, né? A quantidade de suco, todos os dias você toma suco, todos os dias você come uma fruta, então você vai colocar aí a quantidade, certo? Coloca o nome de cada um, chá, se você toma chá, verduras, legumes, aí você vai colocar ao lado a quantidade. Sétima questão. Pense na seguinte situação. Você vai ao banheiro da escola e vê um colega lavando as mãos, deixando a torneira aberta enquanto se olha no espelho. Ou conversa com um amigo. Ele deixa lá a torneira ligada, né? E fica se olhando no espelho, não dá nem importância a água lá, né? Caindo, desperdiçando. E aí, o que você faria? O que diria ele? Você orientava ou deixava ele fazer lá do jeito dele? Então, você vai dizer a sua opinião, certo? Oitava questão. Dentre as atividades abaixo, marque um X na que mais desperdiça água. Então, vocês irão ler, né? Irão ver aí a quantidade de litros, né? Que mais desperdiça aí. E vocês irão marcar a alternativa correta. A nona questão. Comente a imagem. Nós temos aí a imagem, né? De um planeta, né? Do planeta Terra, de um planeta não, do nosso planeta Terra, né? E também de uma torneira. Vejam aí, né? Observem e reflitam sobre essa imagem. Apenas uma gotinha, né? De água aí caindo. O que é que essa imagem está nos dizendo? Está nos mostrando? Então, você vai comentar aí essa imagem, certo? Décima questão. Eu não quero um comentário de qualquer jeito não, viu, gente? Então, eu quero que vocês analisem e reflitam, tá certo? Décima questão. Relacione corretamente. Décima e última, né? Então, nós temos aí na letra A, H2O mineral, que é água mineral, né? A água destilada ou deionizada, né?
Também temos a alcalina, a fervida, a água da chuva, a água poluída, a potável, né? E a termal. Então, vocês vão ler aí as alternativas e irão, né, relacionar, irão colocar a letra, né, correspondente aí em cada alternativa. Exemplo, está livre, né, de organismos patogênicos. Então, qual é a água aí que está livre, né, de organismos patogênicos? Qual é? Qual é dessas letras aí, gente? Letra F, não é isso, gente? A água o quê? Fervida, certo? Então, vocês irão ler essas outras alternativas que nós temos aí embaixo e irá fazer a relação aí, né? Relacionar corretamente, tá certo? Leiam com bastante atenção. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham entendido. Se por acaso, Socorro, não entendi essa questão, eu quero que a senhora me explique novamente. Pode entrar em contato comigo, certo? E me pedir a informação que você deseja, né? Para que eu tire suas dúvidas, tá certo? Beijo, gente. Fiquem com Deus e até amanhã. Continuando a nossa aula, né? Agora com a nossa aula de ciência, certo? Primeiro, nós iremos fazer a correção, né? Começando aí na página 102 e vai até a página 105. Todos com o livro aberto? Vamos lá. Primeira questão. Monte o esquema da água completando com o nome do ciclo representado. Então, de acordo com o que a gente estudou, né, sobre o ciclo da água, como foi que vocês fizeram? A primeira imagem aí, né, que nós temos, né, é o sol aquecendo a água. E o que é que está acontecendo aí? Né, observando essas ondinhas subindo. A evaporação, não é isso, gente? Evaporação. E o que é que acontece após a evaporação? Se forma o quê? O vapor de água, as nuvens, não é isso? Vapor de água. E após, né, esse vapor de água, o que é que acontece? As nuvens ficam bastante pesadas. E o que é que acontece? Aí as chuvas, não é isso? A precipitação. Essa chuva cair no solo, o que é que acontece? Acontece a infiltração, né, dessa água no solo, criando o quê? Os lençóis freáticos, que a gente chama de quê? De água subterrânea. Por quê? Porque fica abaixo do solo, né? Isso, então aqui, ó, os lençóis, né, freáticos, certo? Que a gente costuma chamar o que? A veia d'água, não é isso? Então, a água subterrânea, a água subterrânea. Acertaram? Parabéns. Segunda questão. Complete o texto usando as palavras abaixo. Então, nós temos aí as palavras, né? Calor, água, gotas, chuva, ciclo. Como foi que vocês completaram aí? Com o calor, a água evapora, vira gotas e forma nuvens. As gotas se juntam, cai a chuva e tudo recomeça em um novo ciclo. Todos acertaram? Parabéns. Terceira questão. Pesquise e depois explique como a infiltração no solo limpa a água das chuvas. Como é que isso acontece? Então, vai ajudar vocês, tá certo? Só uma sugestão de respostas. As chuvas vão retendo, né, os micro-organismos
e as partículas sólidas de lixo contidas nas águas da chuva. Quarta questão. Usando as palavras do quadro abaixo, escreva um pequeno texto explicando como o ciclo da água acontece. Então, o que é que vocês fizeram aí, né? Usando as palavras desse quadro abaixo, vocês escreveram aí um pequeno texto explicando como o ciclo da água acontece. Vamos lá, como foi que ficou aí de vocês? O calor, né, do sol evapora a água dos mares, dos rios e dos lagos. O vapor de água se condensa, formando o quê? Formando as nuvens. A água volta à superfície do planeta em forma de chuva. Quinta questão. Leia e comente. No ciclo hidrológico, a água vai e volta. Então, a resposta é pessoal. Vocês iam o quê? Comentar. Sexta também é pessoal. Iremos agora para a sétima. Era a sétima questão. Marque com um X a alternativa correta. Letra A. O ciclo da água na natureza é formado pelos seguintes elementos. Quais são esses elementos aí, gente? Evaporação, condensação, precipitação, infiltração e também transpiração. Então, a última aí abaixo, né, na letra A. Na letra B agora. Processo em que as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de quê? Na forma de chuva. Então, é o quê? Precipitação, a primeira aí abaixo, certo? Oitavo, leia a informação a seguir. A floresta amazônica e os rios voadores. Eu li, né, para vocês. Então, o que essas massas de ar carregadas aí de umidades levadas pelo vento influenciam, né, nas demais regiões? Converse com o seu professor e os seus colegas e registre abaixo as conclusões. Então, uma sugestão de resposta para vocês, né? Os rios voadores são importantes porque interferem no clima da maior parte do território brasileiro, levando o quê? Levando chuvas, né? Que é de suma importância para a nossa vida, nosso bem-estar, né? Irriga as lavouras, enche os rios e as represas, que fornecem aí, né, a energia elétrica. Que fornecem energia. Nona questão. Vocês fizeram, né? É pessoal, vocês iam criar aí uma propaganda de conscientização para o melhor uso da água, né, do planeta. E depois vocês iam escrever o quê? Um slogan, né? Uma pequena frase aí. Então, daqui a pouco eu volto explicando aí a classificação e utilidades da água, certo? Na página 106.